E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja sobre a sua vida abundantemente. Olha o que a palavra de Deus nos diz. João, no capítulo 16, versículo 33, Jesus diz assim: Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus ele frisa em dizer para nós: tenho-vos dito. Então observe o que eu falo. Jesus deixa para nós esta orientação sobre o nosso contexto no nosso mundo, a realidade que as aflições, elas são mais do que os momentos de alegria, momentos de paz, porque as aflições, elas fazem parte do tratamento que nós precisamos. Mas embora a gente veja que a gente entenda que tem mais aflições, a paz que vem de Jesus, ela supera as aflições. E tem um mistério que acontece. Você pode estar em aflições, mas ainda ter a segurança da paz. Você pode estar em aflições, mas ainda ter a segurança do amparo de Deus. Então são coisas muito elevadas que Jesus dispõe para os seus seguidores. É poder ter segurança no meio de uma tempestade. É ter paz no meio de uma guerra. Então é poder trafegar em um mundo cheio de aflições, mas capacitado com as armas corretas, com as armas de defesa e de ataque correto. Então, quando nós entendemos isto, a proposta do Senhor Jesus, nós começamos a respirar, a ter mais oxigênio ante as aflições da vida. Isso é importante nós observarmos. E observarmos também que, embora as aflições e as batalhas da vida, nós temos uma promessa eterna. E essa promessa eterna ainda com recompensa. Ela terá recompensa para aqueles que sofrerem as aflições com Cristo Jesus. É diferente sofrer aflições e sofrer aflições com Cristo Jesus. Então, Ele próprio, o Senhor Jesus, sofreu por nós. Ele sendo santo, puro, Ele sofreu por nós. Então, precisamos muitas vezes ser co-participante das aflições de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz isso. E sermos co-participantes é entendermos que o desafio está diante de nós. O mundo está diante de nós. Nós estamos envolvidos com tantas coisas, mas dependentes de Deus, dependentes daquilo que a sua palavra foi empenhada a respeito de nós. Então Jesus ele traz essa palavra empenhada para os seus. Olha, no mundo tereis aflições, eu tenho-vos dito isso. Mas ele começa a dizer algo interessante, que eu tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, para que em Cristo você usufrua da sua paz. Olha isso como é interessante. Quando Jesus ele diz, olha, tenho-vos dito aqui o contexto, ele está dizendo de chegar a hora final. O contexto traz para nós várias circunstâncias da vida. E ele afirma, olha, eu tenho dito isso para que em mim tenhas paz. Então no mundo tereis aflições. E saiba que eu venci o mundo. Então, quando a gente começa a entender que Jesus está propondo algo de que nele nós podemos ter paz apesar das aflições do mundo, nós temos a fala final e principal dele neste capítulo. Eu venci o mundo. Isso quer dizer, eu fiz por você o que você não poderia fazer. E por eu ter feito o que você não poderia fazer, aquilo que lhe resta, as aflições, ainda é pequena diante do que eu sofri por ti. Então Jesus
ele sofreu e venceu aquilo que nós não podíamos vencer. Então, a superioridade daquilo que ele fez por nós. Quando ele diz, eu venci o mundo, ele está dizendo, olha, sendo eu mesmo o Senhor, venci o mundo, mas padeci. A Bíblia diz que ele padeceu até para aprender. Olha só, por aquilo que ele padeceu, ele aprendeu. Então, o aprendizado ele vem por meio dessas dificuldades. Jesus passou por nós, aprendizado, sofrimento, mas ele venceu. Então, tendo ele vencido, ele já diz, olha, sois mais que vencedores. Então, quando a gente se apropria daquilo que Jesus traz para nós, ele vai deixando as informações, as deixas para nós. Então, pegue, como dizem aí, pegue esta chave, pegue esse código, pega essa informação que ele te dá. Ele nos dá esta informação. Apesar das lutas, eu venci. Então, receba a minha paz. Eu tenho vos dito isso para que tenhas paz. Então, receba a minha paz. Receba a minha fala para viver esta paz. Que apesar de no mundo ter as aflições, você tem a garantia que eu venci por ti. Então, Jesus, ele é claro, fica claramente entendido para nós de que nossas aflições, elas são pequenas ante as promessas que o vencedor fez para nós. Ele venceu, ele nos prometeu vitória, ele nos promete uma vida eterna. Então, olhando com esse aspecto, nós começamos a vivificar a nossa esperança, melhorar a esperança em nós. Viva isso, medite nisso, coloque em prática isso. Receba a paz do Senhor Jesus Cristo, apesar das suas aflições, na garantia de que ele venceu. Então, ele te garante também vitória. Vitória sobre a morte. Ora, nós morremos ainda e somos enterrados quando morremos. Mas a vitória final é que ele eliminará, ele destruirá a morte. Ele venceu a morte, mas o último inimigo a ser destruído é a morte. Então há uma sequência e há uma esperança. Então entenda, busque isso. Olha, ele venceu por mim, ele venceu a morte por mim. Isso não quer dizer que eu não vá morrer, mas quer dizer que eu vou ressuscitar pelo poder que ele vai conferir ao meu corpo físico, mesmo na sepultura. Então, é vida eterna. É o projeto da vida eterna em prática na vida daqueles que creem. Apesar das aflições, viva a paz do Senhor no seu coração. A paz de que ele garante tudo. Tudo ficará em paz. Tudo terminará em perfeita paz. Mas já há uma paz disponível para nós. E esta paz é dele mesmo, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que o seu coração vença as aflições da sua vida, seguro nesta palavra, segurando forte esse código, essa chave, e assim, prosseguindo, glorificando ao nome do Senhor, apesar das lutas da vida. Que Deus abençoe você abundantemente. Eu quero te lembrar, nós estamos todas as quartas-feiras aqui em nossa sede, clamando ao Senhor, buscando ao Senhor por sua vida. E no próximo domingo nós teremos um culto específico aqui, que nós chamamos o culto da unidade. Ele começa às 17h30, com todos os nossos templos, todo o campo. Estaremos junto aqui em nossa sede Olaria. Vem estar conosco como convidado. Deus abençoe você. Até o próximo momento permitido Deus.